você que é professor da classe de adolescentes, que alegria estar aqui conversando com vocês. Nós vamos apresentar para vocês inúmeras ideias sobre o que fazer e o que não fazer na classe de adolescentes. Eu sei que tem um monte de coisa que a gente vai falar aqui que talvez você já saiba, mas te garanto que tem novidades. Além disso, nós preparamos para vocês presentes que vocês vão receber durante a apresentação do vídeo. Fica aí ligado, de olho, para você receber cada um dos presentes, tá bom? Mais uma coisa que eu quero pedir para você, para que esse material chegue para mais gente, se você curte, se você compartilha, mais pessoas são alcançadas. Sabe aquele seu amigo que tem uma classe de adolescentes e não sabe muito bem como fazer? Pois é, já aproveita, compartilha, conta aqui que você compartilhou, que você mandou para alguém, para que ele também seja atendido, para que a gente consiga alcançar o coração dos nossos adolescentes, não para a gente, mas para Jesus. Mas quem são os adolescentes? Bem, os adolescentes são figuras extraordinárias. Eles são criativos, são vibrantes, são empolgados. E se isso não está acontecendo com o seu adolescente, tem alguma coisa errada aí na sua classe. Então nós vamos dar as dicas do que fazer, do que não fazer, de como não fazer, para que você receba e perceba esse seu adolescente empolgado, esse seu adolescente feliz, motivado para a missão, motivado para estudar a lição, motivado para participação. Olha que legal, rimou tudo, né? Lição, participação, missão, tudo junto com você, porque esse já é um spoiler do que a gente vai falar durante esse vídeo. Então fica aí, temos várias pessoas que vão falar aqui com vocês, eu não vou estar aqui sozinha, porque a gente não faz nada sozinho, não é mesmo? Assim como você não deve fazer nada sozinho na sua classe, mas sim com seus adolescentes. Outro spoiler, tô demais, né? Já entreguei um monte de coisa. Quem vem falar com vocês aqui é a professora Rita Lima, a professora Silvana, o professor Leonardo. Teremos aqui uma entrevista para que você fique por dentro da melhor forma para atender o seu adolescente aí na sua cidade, aí na sua classe, aí na sua igreja. Fica com a gente, até já, a gente se vê mais algumas vezes aí. E agora nós vamos começar com dicas maravilhosas para você alcançar os corações dos adolescentes. Eu não estou sozinha, estou com a professora Silvana e ela que vai começar com as dicas. Olá, professora, será um prazer, Rita, estar com você. Olá, professores, a primeira dica, professor, seja alegre, descontraído, não desconta suas frustrações nos seus adolescentes. Olhe as coisas com um lado positivo e eles olharão as coisas positivamente. Imprime um ritmo acelerado em sua classe e eles responderão à altura e com muita empolgação. Não é mesmo, professora? Sim, além de empolgação, gente, aproveita essa empolgação toda que a professora Silvana falou e quando você for fazer alguma pergunta para, de fato, você quer ouvir a opinião deles, faça perguntas abertas. Porque se você fizer perguntas sim ou não, eles só vão falar sim ou não. Mas se você fizer perguntas usando, por exemplo, como assim? Ou por que, gente? Se você fizer isso, eles vão ficar mais soltos para falar a opinião, vão sentir que você realmente tem interesse na opinião deles. E por falar em interesse, não é só interesse que nós professores temos que ter, nós temos que ter respeito pela opinião, certo? Nada de ficar lá, isso é certo ou errado, não. Eles falaram a opinião deles e nós vamos respeitá-las, né? Você, Silvana, tinha comentado algo comigo, o que foi mesmo sobre a outra dica que você tinha falado? Ah, professora, nós precisamos abrir a nossa mente para conversar com os nossos adolescentes sem julgamento. Pergunte para o seu adolescente o que ele gostaria, você gostaria de saber da sua opinião, ou o que você acha que a Bíblia diz. Isso abre a oportunidade de você ter um bate-papo com o seu adolescente, ajuda o seu adolescente a abrir o coração. Isso é muito legal. Ô professora, tem mais algum aí? Sim, olha só, a professora Silvana acabou de falar que nós temos que abrir o coração, fazer esses adolescentes abrirem os corações, né? E nada melhor do que sermos amigos deles. Então, é importante, gente, nós como professores precisamos ser amigos dos nossos alunos. E como que nós podemos promover isso? Nós podemos
dentro da escola sabatina mesmo, ou nos pequenos grupos, no sábado à noite, promover eventos, e eventos sempre que envolvam coisas gostosas de comer também, pipoca, açaí, depende da região que você mora aí, né? Mas sempre tendo coisas assim, algumas guloseimazinhas para eles, e os assuntos também que sejam próprio do interesse deles. Isso daí é muito bacana, nós realmente precisamos aproveitar esses momentos. Sabe por quê? Sábado à noite tem muita opção para os alunos, para os adolescentes de forma geral, lá fora. E são opções que não são muito boas, não. Então nós, como professores, necessitamos de fato fazermos essa oportunidade, né? Promovermos, na realidade, essa oportunidade para eles terem esse momento de descontração e união dentro da escola sabatina e fora também, né? Claro, claro. Outra coisa, gera expectativas, professores, nos eventos que você vai se propor a fazer. Isso é muito legal, porque a propaganda é a alma do negócio. Se você faz se empolgado, falar sobre os eventos, eles com certeza gostarão de participar. Outro detalhe, outra dica, ore com o seu adolescente, ore com o seu adolescente, para o seu adolescente e com as suas famílias. Visite os seus adolescentes, mas na frente nós vamos falar sobre isso, sobre visitar a família. Não é mesmo, professora Rita? É sim, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu e a professora Silvana, falamos para vocês coisas que vão conquistar o coração dos adolescentes, mas agora vocês vão descobrir o que os adolescentes abominam. Fabiola, vem cá. Você viu que aquele menino não estudou a lição outra vez? Pois é, de novo, né? Ele vive, parece que não liga muito para as coisas Parece de Deus, que não né? quer saber de Deus, né? Todo sábado a gente tenta, a gente insiste, a gente se prepara, liga pra ele, mas Ah, tristeza. ele E não você quer viu saber. aquela outra? Nossa, aquela menina parece que sempre chega atrasada, é uma coisa. Pois é, nós vamos falar agora com vocês sobre coisas que adolescentes abominam. E para começar, vamos falar sobre críticas. críticas. Eles abominam críticas. Se você que é professor de escola sabatina e tem esse costume, né, de às vezes criticar o seu aluno, de estar sempre ali falando com ele o que ele deixa de fazer, o que ele não consegue fazer, o que ele tem dificuldade de fazer, é uma coisa que vai dificultar muito o andamento do seu ministério. Os adolescentes, eles precisam de alguém que queira ali se relacionar com eles, né, Fabiola? Alguém que, Exatamente. muito mais do que falar a roupa que eu uso, muito mais do que falar a lição que eu deixei ou não de estudar, uma pessoa que está comigo, uma pessoa que quer me ajudar, que quer me incentivar, que quer que eu de fato cresça. Né? Exatamente. Eles têm muito essa visão. E às vezes ele já recebe muita crítica em casa, né? O pai falando assim, não arrumou o quarto, não fez isso aqui, não faz... Já tem tanta coisa, né, que vem gente para criticar e a gente mais né, para apontar erro, para reclamar e tal. Então, críticas De forma alguma. abominam. Eles já têm tantas pressões, né, escola e tudo. Tem alguns que, os meninos que já têm ali 15, 16, pode ser até que eles trabalhem e mais uma pressão, mais uma crítica, não é? Não é muito vale legal, a pena. não. Mas tem mais coisas, né, professor? Tem mais coisa, mais coisa. E gente que... Gente, você tem que estudar a lição todo sábado. Como assim não trouxe? E aí tá lá o professor. Nossa, eu não estudei a lição, peraí. A número 3, a número 3 mesmo, você estudou? E aí? Gente que cobra e não faz. E é uma forma de hipocrisia também. Né? Chega lá na classe e tem uma lição massa e tudo mais, e o professor fala assim, ô fulano, me fala qual que é o texto aí pra gente ler, porque... Qual que era a lição? A 3 ou a 4? Isso, eu tô perdido aqui na minha lição, qual que é que a gente devia estudar hoje, né? E tá despreparado e tudo mais, e acaba cobrando do menino, né? Acaba adotando essa postura de cobrança, sem ter essa coerência, né? Sem ter essa harmonia. Sabe o que eu já vi? Eu já vi o professor chegando atrasado e tal, e arrumando as coisas e tal, e de repente fala assim, começava a passar a lição e fala assim, não, porque vocês não estudam, não sei o que lá. Eu falei assim, pera lá, mas a pessoa tá errada. E aí a gente tava conversando, bem interessante, né? Não é errado você falhar, né? É errado você ser hipócrita, Isso. né? E o hipócrita é aquele que cobra do outro, que fala do outro, mas não faz na própria vida. Ele é um ator, né? Um ator. A gente estava falando que os adolescentes, eles
Não é que eles vão querer um professor que seja 100% perfeito, Não. mas eles precisam de um professor, de alguém que esteja com eles e seja sincero. Exatamente. Né? Alguém que tenha falhas, alguém que tenha defeitos, mas que seja alguém que não encobre isso, né? Que não tenta mascarar essas coisas para parecer alguém perfeito. Até fortalecer isso daí, né? Eles gostam dos amigos, eles gostam de estar com os amigos, mas eles buscam um adulto de referência. Sim. Seja o adulto referência, não seja o adulto que prejudica essa referência, né, Léo? Exatamente. Senão, complicado. Vamos lá, mais uma coisa que os adolescentes odeiam. A gente estava falando sobre solidão também. Muitos deles têm essa dificuldade. Eu tenho até um exemplo bem legal de um adolescente meu que não é que exatamente que ele é sozinho e ele sofre com isso, mas ele é filho único, né? E ele tem 14 anos, se eu não me engano. E ele ficou muito apegado comigo, sabe? E a gente tem um pequeno grupo na sexta e tal, eu geralmente costumo levar ele em casa. Eu fico para fechar a igreja, a gente faz o PG na igreja, né? Questões de distanciamento, Sim, pandemia. sim, mas... E aí a gente fecha a igreja e vai uma galerinha, os que ficam por último, para poder levar ele em casa e eu vou trocando ideia com ele, a mãe e o pai dele gostam de mim pra caramba. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, conseguir ter esse contato para perceber a realidade do adolescente. Porque às vezes o menino ele não vai ter um contato tão legal com o pai e com a mãe, às vezes ele tem uma carência e tudo mais. A gente como professor, né, não só como professor, como servo de Deus, se a gente conseguir perceber isso e transmitir isso para o menino que, cara, eu me preocupo com você, né? Você é uma pessoa importante para mim, eu quero você no céu e mesmo que você tenha essas dificuldades, a gente pode estar junto, a gente pode caminhar junto, eu acho que isso é muito interessante. Exatamente. E ficar de olho naqueles que também, às vezes, nem têm os pais na igreja, né? Tem alguns adolescentes que não têm os pais na igreja, que eles estão sozinhos. E aí, vai fazer o pôr do sol, às vezes na casa dele não tem como fazer pôr do sol, porque ninguém faz. Então, é ficar de olho nesses pra gente acolher também, né? Para o almoço, para algum lugar, para ter aquele... tá junto, né? Exatamente. A adolescente não gosta de solidão. Não, Isso, eles de gostam fato. de ajuntamento. Exatamente, gosta de muvuca. Isso, gostam de muvuca. Tudo junto. O Então, que vamos mais? lá. Vamos falar sobre participação. Isso é importantíssimo. Participação. Tem alguns professores que acabam achando que o ministério deles não é centrado em Cristo e também não é centrado nos adolescentes. É um ministério centrado na figura do professor. E isso se torna uma dificuldade. Porque os meninos eles têm tanta criatividade, eles têm tanta energia, eles têm tantos dons, que se eu for uma pessoa que trabalha para que eles descubram isso, o ministério anda muito mais. Aí aquelas reclamações... Fica até mais leve, né? Muito Ao invés mais. de ter um monte de trabalho para fazer, é diferente dos pequenininhos, né? Que as Sim. professoras chegam e trazem um monte de coisa, enfeita a classe, o adolescente não é mais assim, né? Não. Ele quer ser protagonista. Exatamente. Ele quer fazer e quanto mais a gente permite que ele faça, é um processo tão bacana que a gente acaba matando as reclamações deles. Ah, a classe é chata e tal. Então beleza, a classe é chata, vocês vão começar a fazer a classe. Vamos trocar ideia junto e a gente vai desembolar isso aqui. Eles participam, a classe fica mais interativa e eles se desenvolvem. Tem um adolescente meu mesmo que ele tem me ajudado muito, ele está como meu vice-diretor, inclusive. E ele está mandando teste de dons pra galera. Ele tá assim, eu preciso saber o dom do pessoal. E ele pegou um teste de dons na internet e mandou o teste de dons pra todo mundo. Começou a mandar, Léo, fulano de tal é bom nisso, nisso e nisso. Fulano de tal é bom nisso. Onde você acha que a gente consegue pôr esse pessoal pra trabalhar? Eu não pedi pra ele fazer nada, ele foi lá e fez sozinho. E a gente tem um relatóriozinho com o que a galera curte, com o que eles são bons e é uma forma de desenvolver eles bastante. E aquele professor que tá assistindo a gente, que de repente vai falar assim, ó, não, mas isso é a sua, galera, a minha, lá na minha classe não tem isso. Existe isso, será? Será que o adolescente seu é melhor do que o adolescente deles? de repente, né, lá é diferente? Não. O que acontece, claro que cada um tem uma realidade, né? Às vezes, você que é professor que está assistindo a gente aí, você vive uma realidade diferente da minha que eu vivo lá na igreja de Santa Inês. Mas um ponto que eu acho muito legal, que o professor ele consegue trazer a galera para ele, é investir em relacionamento. Eu acho que relacionamento é essencial. Se a galera gosta de estar junto, sai com a galera. Ah, na igreja tem Wi-Fi? Beleza, cara. Joga no projetor da igreja um filme, vê com a galera um filme bacana que eles querem assistir. Pega uma tarde de sábado, assiste um filme com eles, marca de tomar um açaí, fazer um lanche no pequeno grupo. Claro que agora, com a pandemia, tem algumas complicações. Sim. Mas fazer o lanche no pequeno grupo é essencial, porque tem um momento do PG... Conversa isso, à vontade, isso. né? Tem Bíblia, Exatamente. tem oração, tem louvor, é joia, é top.
mas eles poderem interagir, trocar Ser ideias eles entre mesmos, eles. né? Isso. Tirar a máscara, né? Isso, investir em relacionamento, eu acho que é essencial. Legal. Essencial. Fortalece para eles agirem lá também, Fortalece. né? E dá a vez para eles falarem. Às vezes o professor também chega com um monte de conteúdo, ele estudou, ele se aprofundou, e aí ele quer falar todas as coisas e não deixa o menino falar, porque ele acha que tem que... E não é isso, na verdade ele vai aprender muito mais se de repente ele falar, Sim. mesmo que seja menos, coisas simples, mas ele vai sair dali muito mais cheio, Muito né, mais do cheio. conhecimento. E né? tem até formas da gente tentar extrair isso deles, porque tem meninos que são mais soltos, né? Sim. Eles falam, eles se desenvolvem Sim. e tal. Tem menino que é mais tímido, né? Ele gosta de ficar na dele e tal, você perguntar, parece que ele virou uma tartaruga, ele esconde ali, né? Um jeito legal que eu já fiz é dividir a galera em grupos. Isso é muito legal. Sei lá, a lição da semana tem, por exemplo, tem várias lições que tem 3, 4 passagens. O professor pega essas passagens, né, elabora algumas perguntas, divide a classe em 2, 3 grupos. Entrega para cada um e fala assim, olha, vocês precisam ler essas passagens, responder essas perguntas e no final a gente discute junto. É uma coisa muito top, eles vão interagir e tal, e o feedback é super positivo, porque eles não precisam escutar o blá 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 do professor, que às vezes incomoda, e eles interagem. E o nosso trabalho nem fica tão grande, porque a gente vai chegar lá, entregar para eles, e eles passam a lição para eles mesmos. Exatamente. É muito bacana. Então, assim, na verdade, a participação deles, eles abominam não participar. Até o seu, que talvez você ache que não é igual, talvez você ainda não tenha achado a ferramenta certa, a estratégia certa para que ele trabalhe, para que ele haja na sua classe. Exatamente. E é isso, né, Léo? É isso. Nossas dicas do que eles abominam. Mude um pouco a estratégia lá, que vai dar certo. O Léo é prova disso, que Vai deu funcionar, certo, né, vai Léo? funcionar, Já vai deu funcionar. certo, tá bom? Nós vamos falar um pouco mais sobre a decoração da sala, outros aspectos também que envolvem a nossa rotina. Aliás, Léo, acho que antes de falar sobre isso, a gente ainda tem uma entrevista com uma adolescente. Exatamente. Vamos conversar com uma Exatamente. adolescente antes de passar para essa parte das rotinas da classe da Escola Sabatina. Sim, Fabiola, eu estou aqui com alguém muito especial. É a Laura, mas é minha íntima, então eu chamo de Laurinha. E nós vamos ouvir a opinião da Laura sobre vários aspectos. Uma coisa, somos nós professores falando a respeito, né, de algo, como atingir bem o aluno, o adolescente. Outra coisa é ouvir o que eles pensam, o que eles acham. E agora, Laura, eu queria ouvir sugestões suas para o programa da classe de adolescente, né? Como que você gostaria que fosse uma classe de adolescente? Bem, o momento da escola sabatina é o momento mais esperado, assim, do culto de sábado. É o momento que a gente chega na igreja querendo passar o tempo ali com os adolescentes, tentando entender mais da lição. Eu acredito que o momento da escola sabatina possa ser mais confortável, não quando o professor tenta ensinar pra gente, né? Mas quando ele chega tentando aplicar o que a gente aprendeu na lição. Porque quando o professor chega na salinha dos adolescentes tentando ensinar pra gente, resumindo a lição da semana, fica bem assim, meio que de mão beijada, né? Então, quando eu chego na salinha dos adolescentes e eu vejo um professor que está ali tentando aplicar a lição, é muito mais dinâmico, me prende muito mais do que uma lição que o professor está ali falando e para mim não faz sentido nada ou está enrolando muito e não tem nada muito prático. E eu percebi então, Laura, que você, não só você, porque aqui você está representando todos os adolescentes. Olha que responsabilidade, menina. Então eu percebi que vocês gostam de coisas práticas, né? Colocar na prática. Então, olha só, me diz o que você mais gosta na sua classe de adolescente? Ai, eu adoro que o professor seja meu amigo. Eu amo quando o professor, não só o professor, mas quando a classe em si, passa o tempo junto, fora da escola sabatina, mas dentro que a gente consiga se entender, que a gente possa conversar e dialogar abertamente e que não tenha limites para a gente discutir o tema da lição, sabe? Que a gente possa discutir tanto aspectos do mundo dentro do tema da lição, quanto a prática, quanto entre nós mesmos
Então é bem mais livre, bem mais divertido, mais dinâmico, quando a gente, dentro da escola sabatina, quando a gente pode ser amigo e pode entender o tema sendo amigo. Olha só, eu ia te fazer uma pergunta, mas você é tão esperta que já respondeu a pergunta antes de eu fazer. Eu queria saber qual a característica do professor que você mais aprecia, do professor da classe que você mais aprecia. Quando o professor é meu amigo, óbvio. Quando eu posso conversar com o professor, não só dentro da escola, não só dentro da igreja, quanto fora, quando eu posso sair com o meu professor e ser amiga dele, é muito mais dinâmico, muito mais divertido. Quando eu posso contar com ele, tirar dúvidas e poder conversar de tudo sobre Deus, sobre minha vida, sobre a Bíblia, sobre tudo. Olha só, professores, como que é importante nós estabelecermos esse elo de confiança, de relacionamento, né, Laurinha? Percebi isso. Professor, gente, tem que ser amigo, tem que ser da galera, né? Sim. É isso mesmo. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisinha. Nós estamos aqui com o celularzinho na mão e tal. Vale celular na classe? Vale usar? Eu acredito que vale. O celular hoje, assim, tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos, mas o celular dentro da igreja, dentro da escola sabatina, é um avanço. Que a gente não pode deixar de lado a Bíblia de papel ou as anotações, mas o celular é um avanço tanto para dinâmicas, para pesquisas, para tudo dentro da escola sabatina. Olha, eu tenho certeza que você faz um bom uso do celular, né? E nós, como professores, temos que aproveitar esse lado bom dele, como a Laurinha falou. Nós não vamos incentivá-los a usar as redes sociais no momento, né? Ali não é a hora para isso, mas nós temos vários aplicativos bons, né? Então, nós podemos sim usar o celular no momento da classe. Eu acho que usando com inteligência é bacana, mas eu tenho uma outra perguntinha para você, menina, que é muito especial. Vamos ver aqui o que você acha dos adolescentes que fogem da classe de adolescente e vai para os jovens. Qual a razão? Por que você acha que eles costumam fugir da classe de adolescente e corre lá para os jovens? Bem, eu acredito que em algumas situações os adolescentes fogem para os jovens porque eles são infantilizados dentro da classe deles. Um lugar que eles deveriam se sentir confortáveis, como eu disse, onde eles poderiam conversar de tudo, acaba sendo um lugar onde eles só são ensinados a fazer as coisas, a entender as coisas. O que a gente busca como adolescentes na classe, não só na classe, mas no nosso grupinho, nas nossas amizades, no professor, é uma pessoa de referência, é pessoas que possam te aconselhar e não te falar o que fazer ou te ensinar as coisas. Então acaba que quando, principalmente na adolescência, que é uma fase onde a gente está amadurecendo e descobrindo as coisas ao nosso redor, a gente vai querer uma pessoa de referência, uma pessoa que aconselha a gente, e acaba que nos jovens a gente consegue encontrar essas pessoas porque elas são mais maduras, mas elas estão ali mais abertas a ouvir a gente, a entender o nosso lado e não tratar a gente como criança. Olha, o que a Laura falou é muito importante, professor. Eu sei que nessa faixa etária, né, Laura, vocês não são maduros ainda. No entanto, eles estão nesse processo de amadurecimento. E se nós, professores, ficarmos infantilizando a classe dos adolescentes, eles não vão se sentir à vontade ali, né, Laura, naquele meio. É por isso que corre pra lá, pros jovens, né? É verdade, Laurinha. Com certeza eu acho que é isso. Laura, eu queria muito agradecer você por essa entrevista, foi muito gostoso. E agora, professor, vocês vão para a prática, porque a minha amiga Silvana vai falar sobre o funcionamento das classes da Escola Sabatina. Professor, se você gostou do comentário da Laurinha, deixa aí a sua opinião, seu comentário. Será muito interessante saber a sua opinião. Outro momento agora é a decoração das salas dos adolescentes. Professor, convide os adolescentes, mesmo que você tenha um profissional, ouça-os, converse. Eles gostam de dar ideias, professor, será muito interessante. Professor, lembre-se que eles estão desvinculando de quaisquer semelhança da infância. Então, deixe os EVAs, os incentivos de presença, a placa da porta de EVA.
não faça, eles não curtem. Outra coisa, professor, surpreenda seu aluno a cada sábado nos pequenos detalhes. Um dia você pode colocar na sua classe balões, outro dia levar paçoca como presente, fazer a classe fora da classe. O que é isso, professora Silvana? Sabe o que é? É você levar o seu aluno para fazer a escola sabatina numa varanda, debaixo de uma árvore, num parque. É muito legal e eles vão adorar, porque os adolescentes amam novidades. Outro momento será interessante também você convidar algum professor para onde estão destinadas as ofertas para interagir com sua classe. Eles vão curtir essa ideia. Outro detalhe, professor, coloque em sua classe um globo bem legal, bem descolado em sua classe ou um mapa. Será muito interessante. Professor, faça com muito carinho a escola sabatina desses meninos. Eles merecem o melhor. Agora nós vamos ouvir como será a programação em si, com a professora Fabíola e com o professor Leonardo. Muito bem, e agora nós vamos falar sobre a programação, como acontece essa programação. Mas antes de entrar nesse detalhe da programação, Léo, eu quero destacar uma coisa muito importante, valiosa para você que é professor e para o pai também. O adolescente, ele está formando uma nova identidade, ele está se tornando um jovem. Daqui uns dias ele é um jovem, um adulto, e nessa formação ele não quer ter identidade nenhuma com a infância. Por isso que às vezes esse adolescente começa a rejeitar um abraço do pai, um carinho da mãe. Não é falta de amor pelo pai e pela mãe. Não se desespere. Que tem pai, Léo, que fica assim, ele não me ama mais, eu perdi meu filho, e não tem nada a ver com isso daí, tá bom? Na verdade, ele quer se mostrar como um adulto ou como um jovem. Então, tudo que tem identidade, que lembre infância, ele vai fugir. Então, quando você pensa na programação, quando você pensa na decoração, quando você pensa em tudo que você vai fazer, você tem que lembrar disso. Esse menino está se desvinculando da infância e ele precisa de uma identidade mais jovem. Quando você joga para o mais jovem, dá mais certo do que quando você joga para os pequenos. Léo, pensando nisso, a programação, como que a gente pode fazer uma programação de uma forma que esse menino se sinta mais acolhido, esse adolescente, dentro da classe? Que ele se sinta ali mais à vontade, né? Que ele consiga participar mais. Vamos lá. Exatamente. Para você que é professor, né? Pra gente também que costuma passar a lição, tem algumas dicas legais que a gente pode usar e vamos começar pelo louvor. Né? Tem várias formas da gente poder promover o louvor na classe de escola sabatina. E uma delas é você, professor, tentar descobrir aí o que seus adolescentes gostam de tocar e o que eles gostam de cantar. Tem várias músicas agora, né, que tem feito bastante sucesso. Maranata, Meu Pastor, né? Lá na igreja a galera gosta muito de cantar essas. E é uma forma que a gente tem de poder trazer um louvor bacana, trazer uma interação legal e de forma que os meninos gostem. Se tem um menino que ele toca carrom, coloca ele para tocar o carrom. Se tem um menino que toca violão e tudo mais, tem condição de levar um teclado e tudo mais, né? Coloca lá na classe e coloca os meninos para... Estimula os dons, né? Estimula os dons deles, porque a Bíblia fala, né? Todo ser que respira louva o nome do Senhor. E se os meninos, né, são tão alegres, têm tanta disposição, por que não a gente investir no louvor, né? Exatamente. Quem não tem essa possibilidade, né, de fazer essa estratégia, de levar os instrumentos e tal, usa uma caixinha, às vezes tem televisão, lá na classe mesmo, às vezes que a gente consegue cantar, a gente usa a TV e pega alguns DVDs, pega o pendrive e tudo mais. São estratégias que a gente tem aí para ter um louvor legal. E não deixa de incentivar a interação deles. Não tem que ser a música que você quer. Não precisa ser Castelo Forte, né? Pode ser. Ajuda aí, né? Pode ser, se eles escolherem, né? Se eles escolherem, pode ser. Mas procura umas músicas animadas, umas músicas alegres, que eles gostam bastante. E eles sabem as novidades, né? Então, às vezes você acha que você tá bombando, que você sabe que a música que eles gostam é aquela e eles já chegam com outras, né? Com outras novas. Então, gente, colar em adolescente é muito bom, porque na verdade a gente fica sabendo um monte de novidades, um monte de coisa nova. Eles estão o tempo todo conectados. Se renovando. Se renovando. Léo, uma coisa que eu acho importante e que faz com que eles participem mais
é dar tempo para que eles leiam o texto principal da lição. Sim. Né? Nem sempre todos estudaram a lição, né? Às vezes alguns não estudaram ou muitos não estudaram, depende da situação, da semana deles, assim como acontece com você, que é professor também. Mas se você dá um tempo para que esse menino leia o texto principal, dá uns 5 minutos, né, Léo? Você falou que faz isso lá na sua classe, né? É rapidinho. Sim, dá esse tempinho, eles leem e ficam inteirados do assunto. Né? Exatamente. Daí, quando você começa a promover as perguntas, a conversa, funciona a conversa. Né? Se não tem nem essa leitura, não funciona, não dá certo. Uma coisa que eu acho muito legal é que eu comecei a estudar lição de jovens há pouco tempo. E eu tive uma dificuldade com a lição de jovens, porque a lição de jovens ela é temática. A dos adolescentes ela é histórica, né? Vai pegando as histórias. E isso é muito legal porque o próprio texto, a lição é baseada num texto específico. Então, se o menino ele lê o texto, se você como professor consegue promover esse momento de fazer eles lerem o texto ali, ler junto com eles e tal, que seja você ler ou cada um ler um verso, né? As formas são diversas. Eles já vão conseguir ter uma noção geral de como a lição funciona, né, do que a lição está tratando, ainda que alguns possam não ter visto o tema durante a semana, né? Exatamente. É uma estratégia muito legal a gente fazer essa leitura do texto. E insere, né? Sim, exatamente. Léo, na minha visão, não pode ter dinâmica. O que você acha? Eu acho que a gente tem que usar com moderação. Muito bem, exatamente. Usar com moderação. Usar com moderação. Exatamente. Eu tenho um exemplo de dinâmica. Eu aprendi essa dinâmica num curso de professores da Escola Sabatina. A professora Andréia, no dia. Você pega um papelzinho, né, um exemplo muito legal para explicar como as pessoas aprendem. Você pega um papelzinho, entrega na mão de duas, 3 pessoas e fala assim, rasga o papel. Ah, mas rasga como? Rasga o papel. É isso que você precisa fazer. Agora dobra o papel, né, para ensinar para eles que cada um aprende de um jeito diferente. Vai pegar uma folha e vai rasgar assim, outro vai rasgar assim, vai dobrar de várias formas diferentes. É um jeito. Agora, se a gente ficar tentando fazer dinâmica todo sábado, dinâmica para todos os temas, pode ser que não funcione. Né? A gente estava até falando que tem lições que às vezes não cabe a dinâmica. Exatamente. É uma lição para refletir, é uma lição para você trocar uma ideia realmente com a galera. Não é tanto para que tenha esses recursos mais lúdicos, né? É uma lição mais... Então, assim, dinâmica é bom? Tem Muito o seu bom. papel. Mas tem outras estratégias, tem filmes, né? Você pode pegar um pedaço de um filme, você pode pegar uma outra imagem, você pode, a gente estava falando de pegar foto, você pode mandar fazer uma pesquisa na internet, você pode dividi-los, como o Léo já falou aqui anteriormente, dividi-los e eles vão discutir ali e vão conversar ali sobre a lição. Então, assim, não se prenda a todo sábado ter uma dinâmica, todo sábado ter a mesma ferramenta, mude as ferramentas, mude o jeito de fazer, né, Léo? Porque senão cansa, né? Tudo que é demais cansa. Desafios, até a gente estava conversando sobre isso. Desafios são bons? São, é muito legal fazer um desafio e tal, mas todo o tempo, o ano inteiro, não. Escolhe um período, dá desafio, muda agora, faz outra coisa, né? Porque senão vai enjoando. Sim. A gente enjoa, eu enjoo, Léo, não sei se você enjoa. Enjoo também. Enjoa. A gente enjoa, imagina. Aí a gente fala assim, é muito difícil agradar adolescente. O pessoal fala que eles gostam de desafio, eu faço desafio e eles não gostam, mas você faz o tempo todo, eles já cansaram, né? E uma outra questão sobre desafios é que se eu coloco um prêmio muito distante, tende a não funcionar. Isso Nós vamos importante. presentear vocês no final do semestre. Poxa, 6 meses, né? O menino às vezes já fez aniversário, já é outro menino no final de 6 meses. É verdade. Faz curtinho, esse mês, 2 semanas, né? Faz um desafio que seja rápido, que seja dinâmico ali, que eles vão ter acesso a coisas. E outra dica legal é que o prêmio do desafio seja personalizado. O Clube de Desbravador é mestre nisso. Os meninos colecionam tudo, colecionam camiseta, arganel e tal. Personaliza, dá um nome para a classe, conversa com ele, faz um arganel personalizado. A gente fez isso. Tem a mãe de um amigo nosso, ela borda, aí ela fez um arganel personalizado, a gente entregou para um pessoal, inclusive como brinde da galera que participou na semana de oração. Que legal, A gente fez o arganel personalizado e entregou para cada um deles. E aí funciona. Funciona. Né? Funciona. Então, é aquilo, né? Tudo com moderação. Isso. Tudo que é demais, enjoa. Isso. Né? Até chocolate. Até não, chocolate não como chocolate. Chocolate não pode. Uma outra estratégia que eu acho interessante, ainda nessa questão do programa, né? Além do louvor, além de tentar criar interação, além disso que a gente já falou, é pensar em formas de transmitir o mesmo conteúdo. Né? A gente pega a lição
vai falar sobre os evangelhos, como a gente está agora. Tem muitas histórias que são parecidas, né? A gente vai lendo, as aplicações são semelhantes e tal. Então, se eu conseguir ter formas diversas de apresentar o mesmo conteúdo, é bem legal. Eu tenho um materialzinho e ele chama 10 estratégias para a escola sabatina. Não sei se o título é exatamente esse, mas é por aí. E tem várias formas, né? Dividir em grupo, brainstorming e tal. Uma que eu gostei é você elaborar um problema e entregar para eles resolverem. Esse texto aqui levanta um problema. Tem várias questões que a gente poderia levantar. Como lidar com pessoas diferentes na igreja? Levanta um problema, chegou uma pessoa na igreja vestida assim, assim, assado, tinha um comportamento tal. Como vocês acham que a gente devia resolver isso aqui? E dá o texto e deixa eles resolverem. Isso é muito bacana. Aliás, Léo, eu lembrei de uma coisa. Nós temos um presente para vocês. Vai aparecer o QR Code aqui para que você baixe perguntas, porque nós vamos dar de presentes para vocês algumas perguntas que servem como start da lição. Sim. Elas são aleatórias, não tem nada a ver com uma lição específica, mas ela tem a ver com o tema. Então, é um start para começar a lição. Um presente, hein, Léo? Exatamente. Show Nosso de bola. coração tá ficando, às vezes, tá ficando bondoso, Isso. né? E essa maneira de começar, só um adendo que eu lembrei também, é que chamar a atenção deles logo no início é muito importante. Muito importante. Tem uma pergunta que eu vi um pregador fazer uma vez, que eu achei muito legal. Ele não falou nada na mensagem, ele pegou o microfone e perguntou assim: a vaca bebe? Aí todo mundo, leite, leite, leite. Só que a vaca não bebe leite, a vaca bebe água. Mas foi uma forma dele fazer a galera prestar atenção e dali pra frente já tá todo mundo junto com ele. Essas perguntas têm muito esse propósito, né? E faz a diferença, né? Sim. Esse prestar atenção no início faz a diferença. diferença. Léo, uma coisa que às vezes acontece nas classes e com os adolescentes é a encenação. E eu queria fazer um destaque sobre a encenação aqui, uma fala importante sobre a encenação. Quando a gente vai fazer a encenação, surgiu uma moda de uma encenação de pessoas representando, inclusive, às vezes, Satanás, e isso não é legal. A gente deve evitar qualquer representação nossa, dos nossos meninos, com as expressões, com o vocabulário, com o jeito de fazer de Satanás. Nós não queremos imitar, a gente não quer ficar parecido com o Satanás. A gente quer ficar parecido com Jesus, né? Então a gente deve tomar cuidado com isso. E já aproveito e reforço uma questão que não acontece tanto com os adolescentes, mas se os adolescentes forem fazer um projeto social num orfanato e for levar fantoche, por exemplo, a gente não usa também fantoche de Jesus. Porque o fantoche é uma peça muito engraçada, né? É de fazer graça. Então não combina muito com Jesus, tá? Então tomem cuidado, não representem Deus, porque também nunca foi visto, e não representem Satanás, porque Satanás é Satanás. Então não vale a pena fazer esse tipo de representação. Exatamente. Só destacar isso daí. A gente tá? pode usar, por exemplo, para representar a Deus, só uma voz de fundo. Sim. Pega alguém da igreja Sim. que tem a voz mais firme, E pega essa pessoa apresenta para fazer a voz de fundo. Exatamente. É um jeito bacana. Jesus dá para representar, né? Mas Deus não, e Satanás pelo motivo óbvio. Com todos esses cuidados com a encenação, mas ainda tem outras partes na classe, né? Por exemplo, o momento da oração. Será que tem alguns detalhes que a gente pode mudar na hora da oração? Com certeza. Vamos ver agora com a Silvana sobre oração. Professor, como está o momento de oração da sua classe? Hoje vamos passar algumas dicas para esse momento. Você pode variar, professor. Você pode ter várias dinâmicas de oração. É só você acessar aqui no QR Code essas dinâmicas. Isso vai lhe ajudar. Você pode também, professor, no momento dos agradecimentos e dos pedidos, você pode usar duas caixas. Uma para o agradecimento, outra para os pedidos. Você também pode usar o boné, você pode passar o boné para os adolescentes colocar os pedidos de oração e assim ficará gravado na mente deles. Uma outra forma é você colocar balões com os pedidos e agradecimentos. Isso é muito interessante. Outra forma também de oração, professor, é em grupo ou em dupla. E você também pode dividir os pedidos de oração dos amigos para levar para casa, para eles orar durante a semana, mas avise com antecedência. Professor, inove, eles gostam muito. Vai ser bênção você fazer uma oração, uma dinâmica de oração diferenciada. Mas lembre-se,
para fazer algumas dinâmicas, você vai precisar diminuir o tempo, né? Talvez no momento de louvor ali. Mas eu sei que você vai se organizar e será uma bênção a sua escola sabatina. Professor, se você está gostando, por favor, continue conosco, porque a professora Rita vai dar algumas dicas sobre missões. O que você costuma fazer para incentivar os seus alunos, seus adolescentes a cumprirem a missão? Esse é um dos temas mais importantes que temos. E fazer esse amor pela missão crescer em nossos alunos é fundamental. Desta forma, nós poderíamos, por exemplo, incentivá-los a trazer fotos dos lugares para onde estão sendo contemplados com as ofertas. Podemos também solicitar que eles tragam pratos típicos, coisas desse tipo. No entanto, é bom frisar que se você está propondo essa atividade, estes alunos precisam estar em comum acordo. É bom perguntar se eles querem fazer isso, porque como são muito parecidas com uma atividade dos juvenis, pode ser que algumas classes, dependendo da faixa etária, tenham um pouco de resistência. Então, fique aí a dica, faça a sua parte com relação à motivação e eu tenho certeza que eles vão amar. E você que está aí acompanhando todas essas dicas, todas essas orientações, aproveita, comenta aqui embaixo qual dica você daria a mais pra gente. Ajuda a gente a fazer melhor da próxima vez. E mais, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, sabe aquele que fica na dúvida, fica te perguntando, cara, o que você faz aí com a sua galera, tá? É esse daí mesmo que eu quero que você compartilhe, que você entregue para ele esse conteúdo de valor, tá bom? Então fale com seu amigo que tem coisa boa agora no ar para que ele fique mais rico, mais fortalecido, mais feliz com a classe de adolescentes deles. Agora é a hora de falar do quiz. Eu tenho certeza que você já recebe esse quiz nos seus grupos de WhatsApp. Então você já participa. Eu não sei o que você usa, talvez você use Kahoot, talvez você use outra ferramenta aí na sua classe, mas o importante é você estar envolvido para ganhar o prêmio do quiz. O quiz foi criado pela CPB junto à Divisão Sul-Americana para que você fosse premiado e restaurasse a sua classe. Ou seja, você pode ganhar um prêmio de $625 para deixar a sua classe top, né? A última geração aí da sua classe. Além disso, provavelmente a sua associação, sua união tem alguma premiação extra para quem participa desse quiz. Vamos supor que você é daqueles que esteve viajando para Marte durante esse tempo e por isso você nem sabia desse quiz. Nós estamos no ano de 2021, é quarto trimestre, o que você vai fazer? Busca esse quiz, começa a fazer com seus adolescentes, porque 2022 já está chegando, você já se prepara para ganhar esse prêmio em 2022, tá bom? Então, foca no quiz. O quiz é para fortalecer o estudo da lição do seu menino aí na sua classe e também para que eles conheçam mais o espírito de profecia. Gente, investe nesse quiz porque é tudo de bom, faz uma diferença grande esse valorzinho aí no seu bolso, fora os outros prêmios que certamente tem aí na sua região. Durante esse programa, nós demos algumas dicas para você, professor, ser dinâmico, inovador, não é mesmo? Na sua classe, o programa da Escola Sabatina. Mas agora eu quero falar de um tema muito especial, sobre sexualidade. Você, professor, precisa orientar o seu aluno. E esse tema, às vezes, é difícil de falar, mas nós precisamos, não tenha medo. Eu costumo dizer para os meus filhos que os hormônios não são batizados, eles não gostam de Jesus. Por isso, professor, faça evento, leve os seus alunos aos eventos, mas fique de olho, os ajuda. Pois você já teve essa idade, você sabe como é, não é mesmo? Então, professor, fique de olho nos nossos adolescentes e ajude as nossas famílias. E nesse momento, eu vou convidar a professora Rita para vir falar sobre gincanas. Uma outra possibilidade bem bacana é dividir as classes em equipes. E daí você pode dividir por cores e tal, mas
Qual a razão exatamente? Por que dividir em equipes? Para incentivá-los a estudarem a lição, para incentivá-los a cumprir desafios com questões de ação missionária, participarem da missão. Este é o nosso objetivo. E daí, quando você divide a classe em duplas, se a sua turma for pequena ou se for grande, pode dividir em equipes, cada sábado eles estarão ali para participar e cumprir de fato com a missão, com o aprendizado melhor da lição. Eu tenho certeza que eles vão amar. Eles amam esse tipo de competição, que é uma competição saudável. E vai ser muito mais divertido, tanto a lição quanto a missão. Continuando aqui as nossas dicas para os professores e diretores do Ministério do Adolescente, a gente precisa enfatizar que a sua tarefa enquanto professor, enquanto diretor, ela não acaba quando a lição da Escola Sabatina termina. Assim que a classe termina, quando os meninos vão para casa, você ainda é diretor dos adolescentes, você ainda é professor dos adolescentes. E a dica que eu quero dar agora é com relação ao apoio dos pais. Os adolescentes, embora eles já queiram ter uma certa independência, eles já queiram andar com as próprias pernas, eles precisam de muito apoio dos pais, né? Eles precisam ainda de muitas coisas que os pais ainda fazem por eles. E você, como professor, como diretor, também vai precisar do apoio dos pais. Um exemplo que eu queria dar da importância do apoio dos pais e que você, como professor e diretor, precisa conseguir conquistar isso. O Ministério do Adolescente, ele não é um ministério independente, né? Ele é um ministério que ele forma pessoas para a vida e forma pessoas para continuarem na igreja. O adolescente, quando ele sai ali da classe, quando ele cumpre a idade dele ali a partir dos 17 anos, ele vai se tornar um jovem. E você, como professor, precisa colaborar na formação dele para que ele seja um jovem ativo na igreja. E como jovem e também como adolescente, ele participa de outro ministério que é a Missão Caleb. E na Missão Caleb, o apoio dos pais é extremamente importante, porque o pai que leva, o pai que busca, muitas vezes é o pai e a mãe que vai conseguir dar o apoio, o suporte financeiro para o menino estar trabalhando. E muitas vezes o pai e a mãe também vão ser pessoas-chave para que você consiga cumprir o seu ministério. Na Missão Caleb nós precisamos de ajuda em uma série de coisas, né? Seja na cozinha, seja na organização, seja para visitar pessoas, e você pode ter um apoio-chave ali, trabalhando com os pais e com as mães aí dos adolescentes. Então não dá esse vacilo, não deixa de ter esse contato, não deixa de conversar, não deixa de procurar esse pai, né, para ver como que ele tá, como que a família tá, como que ele vê esse adolescente, né, como que ele enxerga o próprio filho, e dê feedbacks positivos, fale sobre o filho, fale que é um menino dedicado, uma menina dedicada, que estuda, que procura conhecer sobre Deus, e nunca enfatize defeitos, nunca enfatize problemas, não fique tentando mostrar para o pai o quão ruim o filho dele é, ou quão ruim ele é como pai ou como mãe. Esse não é o seu papel. Você precisa conquistar o apoio dos pais. Afinal de contas, são eles que levam os meninos para a igreja, são eles que vão ser um apoio muito forte, muito importante para a gente ir no ministério. E nesse caminho, né, de buscar o apoio dos pais, nesse caminho de conquistar o coração dos pais e não só o coração dos adolescentes, isso nos lembra visita, isso nos lembra o nosso papel enquanto professores e diretores de irmos na casa desses adolescentes, de visitarmos essas famílias, e a Fabíola vai falar para a gente agora um pouquinho sobre visitação. Um dos momentos importantes para você fazer aí com os seus adolescentes, nós já falamos aqui que Ministério dos Adolescentes é um ministério de vida. Então, visitar o seu adolescente, conhecer os seus pais, conhecer a sua família, é algo muito importante para você fazer, para você entender o que acontece ali na casa do seu adolescente, qual é a vida que ele vive, do que ele precisa. Mas o que fazer numa visitação? Isso é simples, muito fácil. Você vai chegar, vai conhecer a família, você vai elogiar o seu adolescente. É isso mesmo, só elogios. Ah, não tenho o que elogiar. Sempre tem algo positivo para você destacar no seu adolescente. Você só vai falar coisas boas, você vai orar com a família e logo você já vai embora. Visita rápida para não constranger, para não ficar difícil ali a situação. E lembre-se, elogio é o segredo do sucesso. Elogie os pais, elogie o filho para os pais, para ele ficar bem na fita ali com os pais, tá bom? O segredo da visitação é esse, é uma visita rápida, oração e destaque os pontos positivos do seu adolescente.
Gente, o PG é tudo de bom. Então, professor, anime-se, promova em sua classe. Eu tenho certeza que os meninos vão amar. Você pode fazer o pequeno grupo na casa de alguém. Se na sua região ainda está devagar por conta da pandemia, faz online, mas faça. É maravilhoso e eu tenho certeza que os meninos vão amar. Eles podem promover festas típicas, podem promover discussões bacanas entre eles, com temas que eles gostam. Enfim, você usa sua criatividade e eu tenho certeza que o importante é desenvolver esse projeto que é maravilhoso do PG. E, além disso, você pode também enfatizar a importância de conhecer a história da igreja, o que é ser adventista. E é sobre isso que a Silvana vai falar. Aí sim, você conhece a história da nossa igreja? Claro que você conhece, né, professor? Mas pode haver algum adolescente da sua igreja que ainda não conheça. Por isso, esse material, professor, é para você trabalhar com todos os adolescentes da igreja. E também, após o batismo de cada adolescente, ele precisa se envolver numa classe pós-batismal que será promovida pela sua igreja. Se você não fazer essa classe, professor, você pode desafiar os pais a fazer com seus adolescentes. E esse material você irá encontrar aqui embaixo nesse QR Code. É só você acessar, está à sua disposição. E agora, fica ligadinho ainda, porque o professor Léo tem algumas dicas. Seguindo aqui com mais algumas dicas para os nossos professores e diretores do Ministério do Adolescente, eu queria sugerir aqui alguns programas que você pode estar realizando aí com a sua galera. Os meninos, eles são animados, os meninos, eles têm disposição, mas não é só o programa de sábado, não é só a classe que vai fazer com que o seu ministério bombe, com que o seu ministério funcione e seja um ministério top. A gente pode pensar em várias estratégias legais para adotar com eles. A primeira delas é o pequeno grupo. Você precisa conseguir desenvolver um pequeno grupo que funcione. Um pequeno grupo que tenha um louvor legal, um pequeno grupo em que eles possam participar, um pequeno grupo em que eles se envolvam e, principalmente, se esse pequeno grupo for, inclusive, realizado por eles, com temas sugeridos por eles, com músicas sugeridas por eles, com todo o cronograma do pequeno grupo ali sugerido por eles. Essa é uma dica que eu acho que é uma dica chave, porque no PG é que o relacionamento se constrói, no PG é que eles se tornam ali cada vez mais amigos, que eles conseguem estar com os vínculos ali mais próximos. E a gente, né, como professor, como diretor, se conseguirmos promover esse tipo de ação, se a gente conseguir promover esse tipo de coisa, já vai ser muito bacana, você vai perceber que o seu ministério vai começar a andar muito mais. Além disso, o que você pode fazer? Beleza, Léo, tivemos um culto ali na igreja no sábado, teve um JA, os meninos foram e tal. Por que não sair com eles para tomar um açaí? Por que não num domingo de manhã, por exemplo, você juntar com os meninos e falar assim, galera, vamos fazer uma caminhada? Vocês pegam a bicicleta, quem tem bicicleta, quem tem patins, pega patins, se tiver gente que gosta de usar patinete, enfim. A gente vamos para um lugar, a gente faz uma caminhada e tal, depois a gente vai num parque, faz um piquenique. Essa é uma dica super legal, uma dica muito top, porque tem muita gente que gosta de praticar esporte, tem muita gente que gosta de se envolver com atividades da natureza e ter esse contato de você poder levar os meninos para fazer um exercício, levar essa galera para poder ter um contato ali com a natureza, é uma coisa muito bacana. Além disso, você pode procurar também promover uma sessão pipoca com a sua galera. Você não precisa assistir necessariamente todos os filmes que eles propuserem, porque pode ser que eles vão propor algum filme que não seria tão conveniente de ser assistido. Mas combina com a sua galera um filme que seja bacana, marca na casa de alguém que tem ali um pouquinho mais de espaço, às vezes tem um ancião, tem um diácono na igreja que tem a casa um pouquinho maior, e você pode usar esse espaço da casa dessa pessoa, né, da casa desse irmão ali, para você estar fazendo essa atividade com a galera. Isso é muito bacana, porque, mais uma vez, é uma atividade externa à igreja, né? É uma atividade que você não vai precisar estar ali engessado, com um horário certinho para começar e para terminar, mas você vai conseguir ter uma interação bacana com a sua galera, você vai conseguir fazer com que eles se juntem e se juntem de uma maneira diferente. Uma outra sugestão de programa aqui é que você pode fazer com eles alguma ação missionária, você pode se juntar com eles para fazer alguma coisa que beneficie outras pessoas. Hoje, nesse momento de pandemia que a gente vive, nós temos visto tantas pessoas precisando de tanta coisa, e se a sua galera se mobilizar, se a sua galera conseguir fazer isso, se você como professor, como professora aí for um pivô
desse tipo de ação, vai ser uma coisa muito bacana. Eu tenho experiência com isso, que ano passado, lá na igreja, a gente conseguiu fazer Na verdade, nós fizemos um movimento por um período e nós conseguimos arrecadar muito alimento, a gente conseguiu montar várias cestas básicas. E o exemplo maior disso é que teve um final de semana específico que nós saímos para arrecadar no sábado e no domingo. E nesse final de semana nós conseguimos arrecadar 600 quilos de alimentos para fazermos aí cesta básica. Foram 2 ações, a gente dividiu a galera em vários supermercados e a gente ficava com cartazes, né? Estamos arrecadando alimento, nos ajude a ajudar e tudo mais. Depois vinha um pessoal recolhendo a gente, né? O pessoal de carro para a gente poder voltar para a igreja, contabilizar ali os alimentos. Essa é uma dica que eu queria deixar também que é muito top, porque os meninos eles querem se envolver, os meninos eles têm dons, eles têm capacidades, eles têm habilidades e você como professor precisa descobrir, precisa conseguir perceber isso e promover essas questões, porque além disso tudo nós somos servos de Deus e como servos de Deus nós precisamos trabalhar para o benefício, trabalhar para o bem, né, da nossa comunidade, das pessoas que estão ali ao nosso redor. Um outro exemplo aqui para a gente poder fechar. Você pode fazer uma noite temática com os meninos. Você pode separar, uma pessoa fica com as meninas, você pode escolher alguém da igreja que tem um relacionamento melhor com eles, que tem uma habilidade para poder falar. Essa pessoa fica com as meninas, outra pessoa fica com os meninos, vocês escolhem ali alguns temas que eles queiram debater. Eu não vou mencionar os temas aqui, você seleciona os temas aí com a sua galera e faz uma noite com eles, uma noite com elas, se juntam em algum lugar, na casa de alguém ou até mesmo na igreja, nas igrejas, né, que tiverem condições, tiverem espaço para isso. E você aí como professor vai conseguir fazer um momento muito legal com eles, um momento de interação, um momento de troca de ideias e, por que não, um momento de tirar dúvidas. Pode ser que você consiga aí chamar o pastor para poder tirar algumas dúvidas dos meninos. E lembrando que nesse tipo de situação, a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito, a gente não pode ter medo do que eles vão propor, a gente não pode ter medo dos assuntos que vão surgir. Porque como adolescentes, muitos deles ali mais novos, né, 13, 14, alguns mais velhos, 16, 17, eles têm muitas questões na cabeça, eles têm muitas dúvidas e pode ser que eles fiquem reclamando, a igreja não fala disso, a igreja não trata daquilo, eu queria saber um pouco mais sobre isso. E pode ser sua chance aí, enquanto professor, de poder promover esse tipo de coisa, de poder dar respostas bíblicas para os meninos, respostas baseadas na palavra de Deus, para que eles consigam aí ter uma visão de mundo mais sólida, ter uma visão de mundo aí que represente mais o reino de Deus e que tenha mais significado, uma visão que tenha mais amor, uma visão em que eles tenham essas respostas de fato atendidas e não fiquem aí à mercê dos questionamentos do mundo. Mais uma dica para a gente aqui poder fechar, nossa última dica é a seguinte: a lição da Escola Sabatina dos Adolescentes, né, a lição da Escola Sabatina na igreja de uma maneira geral, ela é dividida em trimestres. E a gente sabe que cada trimestre a igreja seleciona um trecho ali do planeta, né, uma divisão da igreja no planeta, para a gente poder enviar ofertas para lá para apoiar os projetos missionários. E por que não fazermos ali um programa temático relacionado a algum país daquela região que as ofertas estão sendo enviadas? Por exemplo, se a lição tiver com a divisão ali para aquele trimestre na Itália, né? E você consegue ver ali que a Itália faz parte daquela divisão. Por que não fazer comidas típicas da Itália? Você pode pegar ali alguém que sabe preparar um macarrão, alguém que sabe preparar uma lasanha, alguém que sabe fazer uma massa diferente, para essa pessoa poder estar trazendo essas coisas ali para os seus adolescentes, até mesmo envolver os próprios meninos, né, nesse tipo de preparação, porque é muito legal, eles vão aprender a fazer comida, eles podem ali se sujar, se divertir, brincar, e além disso aprender sobre a cultura desse outro país para onde as ofertas estão sendo enviadas, porque Jesus ele não é Jesus só lá em casa, ele não é Jesus só no meu bairro, né? Ele precisa ser apresentado no mundo inteiro. E nós vamos deixar aí um QR Code para vocês com algumas coisas muito bacanas que vocês vão poder ver aí, algumas estratégias para vocês poderem abordar. E a Silvana vai estar falando agora para a gente sobre o projeto Estagiário, né? Como que a gente poderia envolver os adolescentes nos outros ministérios da igreja, como que a gente poderia fazer eles se interessarem por outros departamentos como o diaconato, o ancionato, o Ministério da Música. Silvana vai falar um pouquinho disso aí pra gente. Professores, como está o envolvimento dos seus adolescentes fora da escola sabatina, nos ministérios da sua igreja? É o momento de ensinar os nossos adolescentes a liderar, porque eles serão futuros líderes. Que tal eles serem estagiários em cada departamento da sua igreja? No Ministério da Mulher, no Ministério da Criança, no Ancionato, Mordomia.
Isso será muito interessante, porque eles serão futuros líderes. No quarto trimestre é tempo de Natal e a professora Rita irá passar algumas dicas para você envolver o seu adolescente. O Natal é um período de grande festa e nós, professores, precisamos aproveitar todas as oportunidades. E uma data comemorativa como o Natal, nada melhor. Nós podemos, por exemplo, usar o mutirão de Natal para incentivar os nossos alunos à ação solidária e humanitária. É importante destacar 2 pontos nesse tema. Primeiro, o nascimento e a morte de Jesus para que tivéssemos a salvação. Segundo, a família. Precisamos fortalecer o vínculo familiar. E se nós usarmos os desafios que nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo para que você, professor, lance para os seus alunos, vai ser maravilhoso. Nesse desafio, por exemplo, você pode sugerir que seus alunos cozinhem com seus pais alimentos para doarem às pessoas carentes. Sempre vincular a unidade entre família e o compartilhar algo para as pessoas, demonstrando assim o amor de Jesus. Jesus é a nossa fonte de vida e eu tenho certeza que ao você compartilhar isso com seus alunos, eles vão ficar ainda mais animados. Agora, como que você pode fazer isso em classe? Bom, você pode fazer isso, por exemplo, usando a nossa árvore de Natal. A cada desafio, o desafio pode ser feito a cada 2 semanas, por exemplo. E aí você vai montando essa árvore de acordo com os desafios sendo cumpridos. Essa linhazinha que nós temos em crescimento, ela ilustra muito bem essa unidade familiar, esse vínculo sendo fortalecido e em crescimento. Você pode ir colocando as bolinhas, as estrelas e construindo essa árvore ao longo do trimestre. E você também pode fazer algo ímpar. Pode colocar mantimentos, vocês podem arrecadar mantimentos como desafio, colocar ao pé da árvore. Bom, opções não faltam. E eu tenho certeza que ao fazer isso, os seus alunos sairão motivados a cumprirem a missão, a refletirem o caráter de Jesus e, acima de tudo, seguindo o seu exemplo. E agora nós estamos chegando ao final dessa jornada de alguns minutos que a gente passou junto aqui. Eu tenho certeza que a gente teve uma boa troca. Aliás, nós teremos uma melhor troca se você compartilhar aqui abaixo as suas ideias, aquilo que você faz aí que a gente não colocou aqui, até para a gente melhorar o próximo vídeo que a gente vai fazer. Gente, obrigada por ter chegado até aqui, por nos acompanhar até esse momento. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero lembrar que a sua ação não acaba, relembrando, né? A sua ação não acaba ali na classe de escola sabatina. Existem alguns suportes que você precisa para que você fique melhor na classe de escola sabatina, no PG, em cada uma das atividades. E o suporte principal é estar com Deus. Você precisa se fortalecer em Deus, conhecer mais a palavra dele, isso através do estudo da lição. Não só a lição dos adolescentes, é um alimento muito simples ainda para você que é professor. É a sua lição, não sei se é dos jovens ou dos adultos, mas a sua lição tem conteúdo para suprir a sua necessidade de alimento. Então, se fortaleça espiritualmente para que o seu trabalho fique mais rico, mais perfeito ainda, não para você, não para os seus adolescentes, mas para o Senhor. Lembre-se que o nosso alvo, a nossa vida aqui serve para glorificar o nome de Deus. E nós glorificamos o nome de Deus fazendo um excelente trabalho para o Senhor, atendendo da melhor forma os nossos meninos, os nossos adolescentes. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite cada dia mais e que os anjos do Senhor acompanhem você aí na sua classe de escola sabatina, aí na tua igreja. Fiquem com Deus, até a próxima.